Nesses tempos que nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de São Paulo aos Coríntios, de fato, tocam fundo na nossa espiritualidade e na nossa fé. Ele diz: fazei tudo, fiz tudo, farei tudo para ter parte no Evangelho. Quando a gente olha a pessoa de São Paulo, a gente percebe que Cristo, de fato, moldou alguns corações para que fossem para nós exemplos claríssimos da graça dele. Paulo, que perseguiu a igreja, Paulo que não aceitava Jesus, que não aceitava o messianismo de Jesus e a unção de Cristo, a partir da sua visão em Damasco, muda completamente o seu modo de pensar, e hoje ele diz: fazer tudo para tomar parte no Evangelho. E essas palavras, às vezes, elas, para nós que vivemos numa sociedade muito light, às vezes essas palavras não têm o peso que tinha para Paulo. Paulo estava disposto a derramar o seu sangue por causa do Evangelho. Nós, muitas vezes, não estamos dispostos nem a ter a nossa imagem destruída diante das pessoas. Nós somos muito egoístas, egocêntricos. Nós não gostamos nem que a nossa imagem diante das pessoas seja maculada. Imagina derramar o sangue por causa de Cristo. Mas Paulo nos dá uma imagem que eu creio que é uma das mais bonitas que a gente tem no Novo Testamento de como deve ser o comportamento do cristão. Ele diz: meus irmãos, vocês acaso não sabem que os que correm no estádio correm juntos, mas só um ganha o prêmio? E eles correm, treinam, fazem de tudo para conquistar um prêmio, uma coroa corruptível. Qual que era o prêmio do atleta que corria lá naqueles estádios em Roma? Uma coroa de louros. Você imagina louro, esse negócio que a gente coloca aí na feijoada? Era uma coroa de louro trançada e a pessoa fazia todo o esforço para poder alcançar a vitória e chegar em primeiro lugar e conquistar essa coroa. Paulo utiliza essa imagem e diz para nós: e quanto a nós, que corremos e buscamos algo incorruptível, algo que não é destruído, que é a vida eterna, o reino de Deus, a presença com Deus Pai, a morada com aquele que nos criou, o amor de Cristo, o amor da Virgem Maria, a companhia de todos os santos, com quão mais força a gente deve se preparar para alcançar todas essas coisas. É claro que esta imagem, para nós, ela significa o quê? A salvação, ela não é uma construção humana. Não, de jeito nenhum. O próprio Jesus disse, para o homem ser salvo, isso é impossível para ele, mas não para Deus. Mas quando nós juntamos a nossa vontade de chegar e a vontade de Deus de nos acolher, nós alcançamos a glória daqueles que, correndo, chegam em primeiro lugar. Percebem que esta imagem, ela nos desafia e nos faz perguntar como nós temos vivido o nosso cristianismo. É um cristianismo moleirão, que a gente acha que está seguindo Jesus, mas na verdade nós estamos criando para nós imagens idolátricas desse Jesus. Hoje em dia você vai, desculpe a palavra, na feira das religiões
e escolhe, ou nas feiras das igrejas e seitas, e escolhe o Jesus que mais encaixa com a sua vida. Ah, não, essa igreja aqui diz que eu posso fazer isso. Por exemplo, vestir calça comprida. Aí eu vou para lá. Ah, essa igreja proíbe que eu raspe o sovaco e as pernas. Aí eu vou para lá. Ah, essa igreja não permite que eu... Está vendo? São tudo aquilo que nós buscamos enquanto seres humanos. Mas não queremos ver esse Cristo que está do nosso lado, que corre do nosso lado, e todo momento Ele diz, vá adiante, força. Para você ganhar o prêmio é preciso fazer um esforço. E esse esforço para alcançarmos a salvação é nossa parte. Por isso que a gente jejua, por isso que a gente reza, por isso que a gente defende os mais necessitados, por isso que queremos Deus e o seu reino, por isso que rezamos na oração do Pai Nosso, que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, não o pão para mim, mas o pão para todas as pessoas. Percebem como esse modo de Paulo apresentar Jesus nos desafia? E todo cristão deve se sentir chamado a esse desafio e fazer com que esse desafio se cumpra na sua vida. Porque senão, nós seremos aquilo que Jesus hoje diz no Evangelho. Como nós, sendo cegos, poderemos conduzir as pessoas? Pode um guia cego guiar outro cego? Não, os dois vão cair no buraco. Por isso que eu, você, nós, que somos ligados a Jesus pelo amor, pelo respeito, pelo temor de Deus, pela inteligência, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos tornar conhecido esse Jesus para que a gente enxergando seja capaz de ajudar o outro. Que o próprio Jesus diz no Evangelho, né? Como é que você vai tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto você tem uma trave no seu? Aí algumas pessoas pegam esse pedaço e dizem assim, ó, Jesus está mandando a gente não implicar com a vida dos outros. Não, não é isso que ele diz, não. Ele diz, tira primeiro a trave do seu olho, para que depois você vá conseguir tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha como é que Jesus é bondoso e compassivo. E nos dá a permissão de corrigir humanamente, fraternalmente os nossos irmãos. Mas antes é preciso nós, realizando esse trabalho, esse esforço de alcançarmos a salvação, de alcançarmos o crescimento no Cristo, sejamos capazes de tirar as traves dos nossos olhos, a trave do amor ao dinheiro, a trave do amor às coisas desse mundo, a trave do se sentir bem e não se importar com os outros, a trave do egoísmo, do hedonismo e de todos os ismos que nós conhecemos. Porque Jesus nos dá a graça de correr e alcançar a salvação. Mas a gente não pode querer ganhar o prêmio sozinho. Nós somos uma comunidade. Nós precisamos evangelizar. Isso ele diz, ai de mim se eu não evangelizar. Ou seja, se o cristão não evangeliza, ele não presta para nada. Ele fica vivendo a sua vida, a sua espiritualidade de uma maneira muito intimista. E não pode ser assim. A nossa fé, ela tem que ser pessoal, individual, mas ela tem que buscar a vivência comunitária. Ninguém de nós tem fé porque descobriu isso debaixo de uma pedra. Nós temos fé porque nós fomos também evangelizados.
Alguém que conhecia Jesus, nos mostrou Jesus e nós nos apaixonamos por Ele e nos colocamos na corrida para alcançar a salvação. E nós, correndo para alcançar a salvação, temos que chamar os outros também para ser salvos. Hoje, Deus há de nos dar essa graça de estarmos prontos a fazer tudo para ter parte no Evangelho. E tudo é tudo. Suportar as pessoas que a gente não gosta tanto. Realizar coisas que para nós não são prazerosas, mas que são verdade. Por exemplo, ninguém gosta de corrigir o irmão. É difícil chegar perto do irmão e corrigi-lo. Mas a gente tem que fazer isso. A gente precisa corrigir um mundo que tem andado num caminho errado e não alcança Jesus, não vê Jesus, porque não procura Jesus. E realizando essas obras, nós vamos um após o outro alcançando o amor e a paz. E chegando à casa do Senhor, nós poderemos dizer como o salmista, não é? Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Saímos de Deus e vamos voltar para Deus. Mas será que nós temos saudades de Deus? Será que nós temos de fato anseio pelos átrios do Senhor? Pela morada do Senhor?